Afinal, como é que podemos compreender os últimos acontecimentos na Venezuela à luz da filosofia? Será que filósofos como Maquiavel e Thomas Hobbes nos ajudam a entender esse conflito? Será que Maduro está certo? Será que ele está errado? Será que os Estados Unidos estão certos em querer intervir? Qual é a posição que o Brasil pode tomar? Como é que fica ali a questão do presidente Lula nessa disputa? Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E esse tema quente, um tema polêmico, não veio do nada, não veio caiu do céu. Ele foi enviado para mim lá no Instagram para uma inscrita aqui no canal. E ela me disse assim, vou aqui abrir para vocês. Não vou abrir a mensagem, porque ela me mandou por uma mensagem direta, então para preservar aqui a privacidade dela, eu vou só ler. Mas a inscrita foi a Tatiana Schirmer, que escreveu assim: boa tarde, professor Felício. Gostaria que comentasse sobre o que está havendo na Venezuela. Se tem a ver com a teoria de Thomas Hobbes ou Maquiavel, ou de ambos, né? Ou se tem a ver com ambos. Isso foi a Tatiana Schirmer que comenta pra gente aí. Então, ela gostaria de saber se tem relação o que está acontecendo na Venezuela com esses dois autores que eu vou trazer aqui, que ela pergunta. O primeiro é o Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe e de uma grande influência dentro da filosofia política, e o outro é um grande contratualista, um filósofo moderno, chamado Thomas Hobbes, que alguns também já conhecem. Lembrando que aqui no canal a gente também tem vídeos sobre os dois. Mas, antes, inclusive, de eu começar aqui a explicar a situação, eu já faço até um convite a você. Caso você queira, tenha uma dúvida, você pode fazer como a Tatiana. Você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Instagram. Eu sempre demoro, às vezes, um pouquinho a responder, te dar a resposta, mas tá aqui. Você pode ir lá e eu respondo a você na medida que possível. Eu recebo muitas mensagens, mas sempre tento ali, em 2, 3 dias, responder a todo mundo, ok? Então vamos lá. Bom, se você tá ausente, alheio à situação venezuelana, então vamos explicar aqui rapidamente para você entender. O que aconteceu? Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma eleição na Venezuela e, de acordo com o que nós tivemos na Venezuela, a oposição alega o quê? Alega que foi uma fraude e a situação vinda ali do Maduro alega que venceu a eleição com 52% dos votos. Traduzindo, o que nós temos foi uma eleição na Venezuela e essa eleição foi muito contestada, duramente contestada pela oposição, que falou que ali o Nicolás Maduro, usou de sua força para burlar e fraudar a eleição. E aí nós tivemos uma série de problemas e de atos de violência perante toda a Venezuela. Então vou aqui só para a gente se fundamentar. Tem aqui uma relação aqui da ONU, né, das Nações Unidas, uma perspectiva global, que a missão da ONU na Venezuela relatou violência e violações no contexto pós-eleições na Venezuela. Então tem toda uma reportagem aqui de atos de violência em 17 dos 23 estados venezuelanos. Eu vou deixar aqui o link dessa matéria da ONU e você pode ver que realmente a situação ficou realmente muito complicada na Venezuela. Mas tá, Felício, o que isso tem a ver com filosofia? Será que a gente pode entender isso? Será que a Tatiana tá certa ou não? O que fez Maduro? Será que Maduro ele realmente está certo? Ele está errado? Como é que a gente pode entender essa relação? Como que a filosofia nos ajuda? Então, esse é o ponto. Como eu disse, nós tivemos uma eleição que está duramente sendo questionada, duramente sendo contestada, e não é exagero nenhum falar que o Maduro realmente ele usa de sua força, dessa força estatal, para realmente perseguir alguns opositores e até usa mesmo de violência. E aqui a gente vai entrar pela primeira vez neste autor aqui, que é o Nicolau Maquiavel. Para Maquiavel ele é responsável por um rompimento na história da política, do pensamento político, e ele é o inventor, né, o precursor da política moderna ou do realismo político em filosofia, que diz o seguinte: a política ela não é pensada como ela deveria ser, e sim como ela é. Traduz, Felício. Até Maquiavel, até ali o período do Renascimento, filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, até mesmo pensadores medievais, pensaram como a política deveria ser.
numa mistura de política com ética, dizendo que o governante deveria ser ético, deveria agir com ética, deveria agir com virtude, né, ser virtuoso. Por exemplo, Platão, em seu livro, vou pegar aqui, por exemplo, Platão, em seu livro A República, escreve todo um percurso sobre a república, uma república perfeita, e nessa república perfeita o governante ele seria inteligente, virtuoso, a figura ali de um rei filósofo, né? De alguém sábio que comandaria a cidade, a polis. Bom, isso cai por terra com Maquiavel. Maquiavel vai falar, olha, esquece. Platão vive no mundo das ideias em real. Na política, a política não é o reino da perfeição. Políticos, para Maquiavel, só têm um único interesse, que é se manter no poder. É claro que Maquiavel não está falando que o político pode fazer qualquer coisa para se manter no poder, mas ele está dizendo aqui o seguinte, olha, você, meu amigo que está me ouvindo agora, não seja inocente. Pessoas, quando sentam na cadeira do poder, elas só querem se manter no poder. Elas não pensam no bem comum, não pensam no bem do país, elas querem se manter no poder. E para Maquiavel isso vai ser tanto de direita quanto de esquerda. Isso é inerente à política. Eu acho que aqui que está um grande toque do Maquiavel. Não acho que isso é um problema da esquerda. Não, isso também aconteceria na direita. Isso também acontece na direita. Uma vez que você senta no poder, você vai tentar abusar dele para se manter no poder. Por isso, inclusive, que depois de um tempo nós vamos ter outros pensadores, como Montesquieu, querendo ali dividir o poder para ele ficar um pouco mais equilibrado. Mas a gente volta para o Maquiavel. Então, o que o Maquiavel vai querer dizer? Olha, isso tudo que o Maduro faz, no sentido de perseguir opositores e tudo mais, outros também fazem. Mas o que é mais interessante para a gente entender nesse aspecto da questão da Venezuela é o olhar externo. E aqui eu chamo atenção. Para um outro problema. Veja que aqui tem essa notícia aqui, que é a questão das Nações Unidas, mas nós também temos aqui uma reportagem da BBC, que após a vitória de Maduro, nós temos aqui, por exemplo, Lula pede a divulgação das atas, o Boric diz que é difícil de acreditar e os Estados Unidos citam preocupação. E na mesma esteira, nós vamos ter o quê? Que Brasil, Colômbia e México se oferecendo ali para mediar ali o confronto entre oposição e situação, para ter uma saída ali diplomática. E é aqui que nós entramos mais uma vez com Maquiavel e o Hobbes também vai entrar. Felício, o Brasil, Colômbia e México, qual é o papel deles aqui? Por que eles devem mediar, a gente deve invadir? O que a filosofia nos oferece? Aqui a gente vai entrar num ramo muito legal, que é quando a filosofia vai servir de fundamento à diplomacia. Dentro das relações internacionais, que é um eixo da diplomacia, um braço da diplomacia, existe uma corrente teórica chamada de realismo político, que vem de Maquiavel. Maquiavel é um dos teóricos fundamentais do realismo político, que vai falar o seguinte: olha, cada estado persegue os seus próprios interesses. Cada estado, quando vai ali numa relação diplomática, ele não está interessado na paz mundial. Cada estado não está interessado no bem das pessoas. Cada estado está interessado em seus próprios interesses. Porque aqui a gente junta dois teóricos, agora o Thomas Hobbes entra em jogo também. Por que cada estado está interessado no seu próprio interesse? Porque as pessoas são egoístas, né? E aí a gente tem Hobbes aqui falando que a natureza do ser humano é má e egoísta. Isso vai passar um pouco para um realismo também, que vai dizer, olha, cada estado olha seu próprio interesse. E aqui, então, nós temos esse dilema, que a gente também pode vir aqui, também achando aqui, botando os Estados Unidos, e pode botar qualquer país. Quando os Estados Unidos eles ficam preocupados, não acha que os Estados Unidos está preocupado com a população da Venezuela. Claro que não, os Estados Unidos está preocupado porque tem interesse econômico ali. Assim como o Brasil também vai ter interesse econômico, assim como todos os países tem interesse econômico envolvido. E esse é o braço da diplomacia, ou pelo menos dessa visão, que é o realismo político em diplomacia, que diz que quando você vai ter uma relação diplomática, você tem que visar os seus próprios interesses. Dá um exemplo claro, por exemplo, nós temos uma guerra da Rússia com a Ucrânia. O que o Brasil tem que fazer? Tem que apoiar a Rússia? Tem que apoiar a Ucrânia? A princípio, segundo a tese de Maquiavel, o Brasil não tem que fazer, a princípio, nada.
tem que recolher, pensar estrategicamente se vale a pena se posicionar, se o que ele ganha, o que ele perde. Porque nessa guerra, por exemplo, Rússia e Ucrânia, nós temos que defender os nossos interesses. Ah, mas Felício, como é que fica os direitos humanos? Como é que fica a paz mundial? Isso, para o realismo político, isso seria secundário. Isso, é claro que a gente defende e tudo mais. Eu tô aqui só explicando o realismo político, mas para Maquiavel, isso tudo seria secundário, porque primeiro a gente vai defender os nossos próprios interesses, ok? Então, é isso, por exemplo, que o Lula aqui vai tentar, obviamente, fazer quando ele vai buscar dialogar uma saída para o Maduro. Aqui é bem claro e espero que não dê muita polêmica. Veja, o Lula, por exemplo, que era e outrora até próximo ao Maduro, hoje ele já faz críticas duríssimas ao Maduro, né? E tá ali realmente numa saia justa porque, bom, o cara era seu amigo, agora você tá tendo que criticar, mas veja, por quê? Porque no corpo diplomático você tem que pensar primeiro no seu próprio umbigo, né? Então é essa a questão. E o mesmo vale para o conflito de Israel e Palestina, no que se refere, volto a dizer, a diplomacia. Diplomacia. Não, Felício, o Brasil tem que fechar a fronteira, tem que fechar as fronteiras para a Venezuela, nós não temos que ter nada com a Venezuela. É complicado, porque nós temos moradores brasileiros na Venezuela. E então é interesse nosso proteger esses moradores brasileiros, que são nossos cidadãos, que estão lá. Então, veja, não é tão simples. Então, o que nós temos, então, que aí eu volto à pergunta da Tatiana, e a Tatiana assim me perguntou: Felício, gostaria que você comentasse o que está acontecendo na Venezuela. Se tem alguma coisa a ver com Hobbes e com Maquiavel ou com ambos. Tem, Tatiana, e tem você que está me ouvindo até agora. Tem por quê? Porque neste caso, se a gente olha não só o que faz o Hugo Chávez, olha eu aqui ressuscitando pessoas, não só o que faz Maduro para tentar se manter no poder. O que o Maduro faz é tentar se manter no poder, assim como qualquer outro sempre tenta se manter no poder e vai usar de várias artimanhas. No caso do Maduro, a gente pode usar até onde isso é ético, até onde isso é legítimo, né? E eu acho que dificilmente alguém vai reconhecer isso como legítimo, né? Então a gente vai questionar, mas isso encontra em fundamento em Maquiavel, que vai falar, olha, a pessoa ela vai fazer de tudo para se manter no poder. De tudo para se manter no poder. E isso é o motor da política. O motor da política. Então, o Maquiavel nos ajuda a entender bastante essa faceta da política. Ah, mas Maquiavel, então, ele é terrível? Não, ele não é terrível. Ele só está dizendo como a política é. Agora, se a política tem essa face horrorosa, não culpe Maquiavel, ele é apenas um mensageiro. Ele é apenas um mensageiro. Mas ele também serve para a gente tirar um pouco dessa cortina e ver que quando a gente vai entrar num conflito desse, nós como brasileiros, no sentido de diplomacia, nós também não podemos entrar ali botando mais gasolina, porque no fundo a gente tem interesses e a gente tem que ali sempre mediar, porque nós não temos coisas a perder. Então, e é assim que funciona a diplomacia internacional. É sempre um acordo. São acordos que a gente sempre busca, né, na diplomacia, baseada e nunca sendo inocente. Ao ponto de achar que quando a gente vai negociar com os Estados Unidos que eles querem nos ajudar. Não, os Estados Unidos querem ganhar, nós também queremos ganhar, a Venezuela quer ganhar, a Argentina quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Em um negócio, e política externa, e relações internacionais, são sobretudo relações comerciais, todos querem ganhar economicamente. Então, aqui a gente desvela um pouco com essa obra do Maquiavel. E, inclusive, eu vou aqui dizer para vocês, é uma obra pequena, né? Vocês podem ver que ela tem 100 páginas. E a gente leu essa obra inteira. E tem ela comentada, tintim por tintim, as principais partes, numa biblioteca específica para você. Se você quiser ler essa obra comigo e lendo tete a tete, cada caso, cada específico, e entender não só a Venezuela, mas entender a filosofia de forma mais aprofundada, tem um link aqui na descrição desse vídeo, bem como no primeiro comentário fixado, que te leva à leitura desta obra e mais tantas obras com mais de 60 horas de leitura gravada para você aprender mais filosofia e poder entender não só conflitos internacionais, mas a vida à luz dos grandes pensadores da filosofia. É isso, espero ter esclarecido um pouco a pergunta da Tatiana, que também pode ter sido a sua pergunta. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O link para a Biblioteca Filosófica está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu!